Em áreas como essa, aqui na Vila Conceição, as casas que foram construídas sobre o rio acabaram sendo destruídas com a água da chuva. Você veja o seguinte, no período invernoso, os reflexos são muitos. Mas é interessante fazer um resumo em 3 elementos físicos importantes: enchente, inundação e alagamento. A enchente ela é característica básica dos rios. Quando o nível livre do rio é elevado a uma determinada cota que não a sua natural, diz que o rio está enchendo. Então a enchente é a elevação do nível de água do rio, mas sem transbordar. Então há uma enchente no rio. Que muita gente diz que houve uma enchente na cidade e tal. Não existe isso. A enchente é no rio. Inundação. A inundação é quando você tem um transbordamento d'água, ou da chuva, ou de um rio, ou de uma barragem, de alguma fonte. E que o local tem drenagem, mas a drenagem não é suficiente para absorver aquela quantidade d'água intempestiva. Então eu digo que houve uma inundação. Por exemplo, aqui em São Luís, nós temos alguns locais que a drenagem é boa. Um exemplo aqui é a Maria Andreasa. A drenagem é muito boa. Então, se ali houver uma quantidade d'água muito grande e a drenagem não for suficiente para absorver, então ali eu digo que houve uma inundação. Não é o caso, porque já há bastante tempo que eu estou aqui em São Luís, nunca ouvi falar que a Avenida Maria Andreasa inundou. Então, eu acho um dos poucos exemplos bons daqui de São Luís, a Avenida Maria Andreasa. Agora, o alagamento. O alagamento é o que mais acontece aqui na nossa cidade. Por quê? Existe uma quantidade d'água relativamente pequena e a drenagem é deficitária ou não existe. Então, fisicamente, o que acontece aqui na nossa cidade, a maior parte das vezes é alagamento mesmo. Porque a drenagem, seja superficial, seja profunda, elas não são boas. Quando eu digo que não são boas, não necessariamente quer dizer que são mal construídas. Elas podem ser mal construídas, podem ser maltratadas, podem ser mal usadas. Um exemplo, a quantidade de lixo que é colocada in natura na cidade é impressionante. E isso vai refletir na drenagem. A gente precisa compreender que as chuvas nunca vão deixar de existir. Elas sempre vão acontecer. Isso é um fenômeno natural. O que precisa são que nós nos preparemos. Principalmente nos eduquemos. Você vê o seguinte, num período de chuva, ele é o ápice do problema, mas as causas são ao longo do tempo. Então nós devemos ter cuidado de não jogar lixo solto, perdido por aí. Nós temos que ter cuidado na construção civil, nas obras, não estar produzindo tanto dejeto, tanto lixo originário da construção civil. O reaproveitamento de materiais na construção civil é muito baixo. E isso é um fator ruim. Precisamos fazer ao longo do tempo. Aí o poder público é o principal elemento. É a manutenção das galerias, a manutenção da drenagem,
a verificação das sarjetas ao longo do ano e não apenas no período chuvoso. Essas intervenções, elas precisam se preocupar mais com o solo. E eu entendo que a razão principal de todo esse problema, de todas essas consequências da chuva, é o mau uso e ocupação do solo. O cidadão precisa de morar bem, mas ele precisa também de tratar o meio ambiente bem. Nossos ambientes, eles não são tratados ecologicamente como deveria ser. A natureza responde. O poder público precisa fazer a sua parte através de drenagem superficial, coleta de lixo, avenidas com melhor infraestrutura, claro, mas o cidadão comum também precisa fazer a sua parte.